Fala, aluno sexy, tudo bem? Seja muito bem-vindo para a aula do Sexy Canvas segmentado para anúncios. E nessa aula, nós vamos aplicar a sequência que você já conhece, o Sexy Flow, porém focado em anúncios. E afinal, o que são os anúncios? Basicamente, é um material audiovisual, uma imagem, um texto, um som, com um objetivo persuasivo para causar algum impacto em alguma pessoa. E esse impacto pode ser desde influenciar a pessoa a realizar uma compra, ou por exemplo, uma ação mais focada para o branding, que é um posicionamento de marca, que não necessariamente vai trazer um retorno em vendas imediato, mas vai deixar a sua marca mais presente na cabeça do ser humano, facilitando o desenvolvimento de um relacionamento e de uma venda. E atualmente, existem diversas formas de se fazer anúncios. Por exemplo, você pode comprar espaços de mídia no meio tradicional, através de um panfleto, de um outdoor, de uma placa, e várias mídias que podem estar presentes aí na rua, no meio físico, seja no backdoor de um ônibus, no outdoor na Paulista, na primeira página de um cardápio de um restaurante, na entrada de uma clínica médica, numa revista e vários outros meios físicos onde você pode veicular uma mídia. E também nós temos o tão famoso meio digital, onde nós podemos fazer anúncios no Google, no Facebook, onde os anúncios são exibidos através do nosso celular, do computador, de um tablet, da TV, além de vários outros veículos de mídia e espaços que nós podemos encontrar na internet. E pra gente ficar na mesma página, você já sabe que anúncios digitais funcionam, correto? Que trazem vendas e clientes. Caso você ainda tenha alguma dúvida, eu te afirmo que funciona. Dito isso, nessa aula nós vamos focar nos anúncios digitais. E o mercado analisado novamente será o mercado de cursos de inglês. Bora lá! O primeiro passo no Sexy Flow é o Sexy Canvas atual, onde, pela ótica da metodologia, você vai analisar o que eletrifica positivamente e negativamente nos seus anúncios. E no caso, como eu não tenho uma escola de inglês e nem sou um professor, We is Miss Prior Hi, I love you, I like you. We baby. eu pesquisei no mercado alguns anúncios para analisar no Sexy Canvas atual. E eu vou analisar aqui principalmente anúncios do Facebook, Google e Instagram. Porém, no seu caso, se você anuncia em outras plataformas e canais de mídia, desde canais físicos ao próprio online, você pode incluir todos esses anúncios nessa análise. Acompanha comigo. Eu tô aqui no Miro, aqui eu tenho o template do Sexy Canvas com 7 pecados, a criança interior. Aqui do lado o diagrama esforço sexy para a etapa do Sexy Storm. E o que eu fiz aqui basicamente foi, eu vou reaproveitar o spike que foi feito para a parte de Instagram e sites no sentido dos concorrentes. E aqui eu escolhi um desses professores de inglês, no caso aqui o professor Kenny, e entrei na ferramenta Facebook Ads Library. Porque aqui eu consigo ver alguns anúncios e eu vou utilizar o professor Kenny como exemplo de Sexy Canvas atual. E aqui, claro, eu estou usando o Facebook Ads Library, mas no seu caso você já vai ter esses anúncios no seu Drive, no seu computador e por aí vai. Então, vou abrir aqui o Facebook Ads Library, todos os anúncios, professor Kenny. Desce aqui. Beleza. Para essa análise, pessoal, como vocês já vão ter a sua imagem, o seu som, o seu vídeo, o que eu recomendo que seja feito, basicamente, no Windows existe uma ferramenta de screenshot, no Mac também existe essa ferramenta. Caso você não tenha, existem extensões do Google Chrome para tirar print da tela, o screenshot. Então é só digitar ali no Google, extensão, screenshot, Chrome. E ele vai aparecer ali 2, 3 opções e você escolhe alguma. Por que essa ferramenta? Porque aqui no caso, eu posso vir cá, tirar um print, aqui no caso é um vídeo, mas para vocês entenderem a lógica. Vou aqui no Miro, dei um Ctrl- aqui, dei um Ctrl+V. Olha só, ele colocou o anúncio aqui, no caso bem pequeno, porque o Canvas em si realmente está muito grande. E aí eu posso colocar aqui um texto em cima desse anúncio. Vou aumentar aqui o tamanho. Com qual o Sexy Canvas dele. Vamos supor que seja segurança e curiosidade. Vou colocar aqui em azul, porque seria uma eletrificação positiva. Posso aumentar aqui um pouco mais o tamanho do texto. E essa é uma forma de registrar dentro do Miro, a plataforma que nós utilizamos para isso, os anúncios e qual Sexy Canvas em torno deles. Então, um pouco diferente aqui dos outros Sexy Canvas segmentado, onde você anota a eletrificação dentro do próprio Canvas, eu percebi que para anúncios isso pode ficar um pouco confuso. Então, essa maneira de anotar qual a eletrificação em cima do anúncio, para mim funcionou. Mas caso você prefira anotar dentro do Canvas, ganância por isso e aquilo, pode ficar à vontade para anotar. Então, voltando aqui no Facebook Ads Library, aqui temos alguns vídeos.
O Jota é o músico. Qual é o nome daquele cara que fica na balada tocando música? DJ. DJ não se escreve assim? Bom, se esse aqui é o D, então esse aqui só pode ser o J, né? Repita comigo, J. J. Esse aqui é o tudo certo, tudo correto. Como é que em inglês fala tudo certo, tudo correto? Ok. Ok. Bom, se esse aqui é o O, então esse aqui é quem? K, né? K. K. Aqui a gente pode perceber que é um anúncio que tem diversão, então além de você colocar o print daquela mídia, porque pode ser um vídeo e o vídeo não vai lá pro Miro, você pode printar, no caso aqui a capa do vídeo. Se tiver no seu Google Drive, no seu iCloud, você pode colocar o link desse anúncio. Então eu vou voltar aqui, coloquei a imagem aqui, posso vir aqui, copiar o endereço do link. Aqui no caso não vai estar certo porque eu estou copiando da página do Facebook, mas no seu caso você pode colocar o link do seu anúncio. E aqui eu posso colocar diversão e curiosidade. Vamos analisar aqui o próximo, pegar uma imagem. Olha só, aqui além da imagem é interessante que você analise também a legenda, porque a legenda ela contém o que nós chamamos de call to action, que é a chamada para ação. E é legal, principalmente no Spy, você entender essas call to action. Então, aqui, vou tirar o print, posso incluir ela. Por apenas R$ 49,90 por mês, você leva o curso de inglês mais completo do mercado. Primeiro passo para destravar seu inglês. Então aqui é uma copy bem de ganância. Então vem aqui. E posso colocar o texto aqui em cima como ganância. E aqui uma coisa interessante para destacar sobre o Sexy Energy é que você provavelmente vai perceber, depois de analisar 20, 30, 40 anúncios seus, que existe um padrão de quais eletrificações você utiliza mais. E caso você já esteja conseguindo um resultado massa, muito bom. Mas caso não, isso vai te indicar que provavelmente aqueles itens que você utiliza mais nos seus anúncios não funcionam tanto, ou no seu mercado, ou com o seu público, ou com os dois, por aí vai. É, tá bom. Então vou voltar aqui, vou analisar mais um. O curso de inglês mais completo do Brasil, do iniciante ao avançado, e aqui tem um preço. Um pouco de vaidade, um pouco de ganância, né? O curso mais completo, então é o melhor. E também temos a ganância, então posso colocar aqui vaidade e ganância. E aqui, olha que interessante, depois que eu registrei as imagens, vídeos e links e coloquei qual a eletrificação de cada um, eu posso vir aqui no meu Sexy Canvas e, por exemplo, aqui, diversão e curiosidade. Eu posso vir aqui na diversão e descrever qual foi essa eletrificação. Então aqui no caso, trocadilhos e explicação engraçada, deixa eu diminuir o tamanho desse texto aqui, sobre DJ. Uso de memes e gatilhos cômicos. Da mesma forma que eu posso pegar o anúncio de ganância e colocar aqui. Curso completo por apenas R$ 49,90. E outra coisa importante é que o Sexy Canvas atual também é para olhar para o seu lado negativo. Nossa, que bosta! Então se, por exemplo, você viu um anúncio seu que não tá com aquela estética muito boa, algo de qualidade baixa, que passa uma sensação de amadorismo, isso fere, por exemplo, a vaidade e a segurança. A segurança porque não é aquela coisa uau, profissional, e a vaidade porque tem muito a ver com a parte da estética, de fazer a pessoa se sentir foda, sentir que é um material premium, algo do tipo. Então eu poderia anotar, se for esse o caso, aqui na vaidade, em vermelho, anúncio com imagem de baixa qualidade. E aqui eu vou mudar para vermelho porque é uma eletrificação negativa. E aqui eu não vou me estender muito nessa análise do Sexy Canvas atual, porque o intuito é te mostrar como funciona para que você possa fazer o seu. Mas aviso, não seja preguiçoso. Por acaso o cidadão tem algum tipo de deficiência ou doença crônica? Sim, senhor. E qual que é? Preguiça, senhor.
Como é que é? Preguiça. Analise todos ou quase todos os seus anúncios, porque essa análise e essas percepções vão te ajudar no Sexy Storm a melhorar essas eletrificações. Finalizado o primeiro passo do Sexy Flow, agora o próximo é o Sexy Spy, o momento de se tornar um 007 do mercado. E para isso eu vou te mostrar 4 ferramentas. A primeira delas é o Big Spy ou o Edge Heart, que são 2 ferramentas gringas, elas são pagas. Tem um plano gratuito, mas tem também um plano pago, que se eu não me engano varia entre 5 a 10 dólares, então é bem acessível. Vou entrar aqui no Edge Heart, vou entrar aqui no Big Spy, para você dar uma olhada aqui como que é a home. Então aqui fala um pouco mais sobre essa questão de procurar anúncios. São 7 plataformas aqui incluídas. Tem como pesquisar de várias formas diferentes, tem uma base de dados muito grande, por aí vai. E temos também aqui o Edge Heart, que é uma ferramenta russa. E aí, no caso, quando eu vou utilizar ela, eu uso aqui o Google Tradutor do Chrome. E aqui tem vários anúncios, beleza. Falando aqui para você dar uma olhada já sobre preço, saber aqui nessa aula. Eles têm aqui um plano Basic, que é 9 dólares. E os outros são um pouco mais caros. Então 9 dólares é coisa de 9 é 5, 45, 9 é 6. Então 9 dólares a gente tá falando de coisa aí de menos de 60 reais em média. Beleza, e essa é a primeira ferramenta que eu gostaria de mostrar para vocês. Que é o seguinte, aqui eu já estou na home dela. Então repara que aqui eu tenho mais 11 pesquisas aqui no dia, que eu tô naquele plano básico. Se eu não me engano são 20 pesquisas por dia. Eu posso fazer algumas segmentações. Então aqui eu posso colocar alguma palavra-chave, uma página do Facebook, um site. Eu posso selecionar aqui um tipo de site, Magento, OpenCart, Shopify. Eu posso selecionar aqui alguma plataforma. Então se eu quero olhar só no Facebook, no Instagram, no YouTube, no TikTok, no Twitter. Posso colocar aqui por país. Então, por exemplo, aqui eu vou colocar Brasil. Posso colocar aqui linguagem, algumas outras segmentações. E o tempo aqui, no caso, está nos últimos 90 dias. Então, basicamente, eu vou entrar aqui na aba dos competidores, vou selecionar aqui, vamos ver, o Ravi Carneiro. Eu posso vir aqui, ou colocar a palavra do nome dele, Ravi Carneiro. E olha que interessante dessa plataforma. Além de mostrar o anúncio, ele mostra uma média de impressões, a duração, a última vez que foi visto. Tem aqui a parte com a legenda. Eu posso clicar aqui e ver onde está sendo veiculado, aqui é no Facebook, nessa data, no Brasil. Eu tenho aqui o link do post, no caso do anúncio, então eu posso clicar aqui, pegar esse link e salvar. Então, por exemplo, eu venho aqui no Miro, ou na minha página aqui de Spy, e coloco aqui do lado o link desse anúncio. Vou voltar aqui, eu posso clicar com o botão direito, posso salvar a imagem. Então isso aqui é interessante porque depois você pode compartilhar com a sua equipe, designer, editor de vídeo e por aí vai. Então eu posso tanto salvar essa imagem, eu posso vir aqui e tirar um print. E aí eu posso colocar, seja aqui na própria Excel, e colocar a eletrificação aqui em cima, cronograma turbinado para falar inglês mais rápido. Então aqui tem um pouco de curiosidade e preguiça, né, de falar rápido. Ou eu posso vir aqui no Miro, pegar o print, vou dar um zoom aqui, vou dar um Ctrl V, aumento aqui e posso colocar o texto aqui em cima, curiosidade e preguiça. Então, galera, só essa ferramenta aqui já é muito poderosa mesmo, porque ela dá vários resultados. Então, olha só, são muitos resultados mesmo. Ou seja, você não precisa reinventar a roda. Você já pode entender que o que é mais sexy. Então a minha dica para olhar esses anúncios com a ótica da metodologia é entender o que mais está eletrificando nesses anúncios. Quais anúncios são mais sexy, mais me chamaram a atenção, mais me eletrificaram. Esses anúncios têm uma chance maior de serem os anúncios que estão gerando mais resultado. O que seria um resultado?
um custo por lead menor, mais vendas, mais margem, mais lead, enfim, qual o objetivo que foi setado para aquele anúncio. De qualquer forma, essa é uma maneira bem eficiente de analisar. Então aqui vão ter vários anúncios, por exemplo, realize a meta de ser fluente em 2022 com 50% de desconto. Então aqui no caso, ganância, então mais uma vez eu posso salvar aqui a imagem, eu posso analisar aqui a legenda, eu posso ver aqui outros dados como impressão, linguagem, quando foi postado, link. E aí eu posso printar aqui, e por exemplo aqui no Miro, e salvar aqui como ganância. Então, nesse momento, é muito bom você analisar o seu mercado, os seus concorrentes diretos e indiretos, porém, também é interessante que você invista um tempo para pensar fora da caixa e analisar alguns outros mercados, beleza? Então aqui eu posso analisar imagens, posso analisar aqui os vídeos. E uma outra ferramenta que eu quero mostrar, agora uma ferramenta gratuita, aqui está aberto na minha aba anônima porque mostra mais resultados, não sei exatamente porquê, mas beleza. Então eu posso vir aqui e, por exemplo, vou pegar algum outro competidor. Então volto aqui, competidores. Posso pegar aqui a Teacher Paula Gabriela. Então vou abrir aqui, Teacher Paula Gabriela. Não consegui encontrar, posso vir aqui em um outro, ou pesquisar de outra maneira. Deixa eu ver aqui alguém que tem bastante seguidor. Porque quando tem mais seguidor, costuma ter mais anúncios também. Não existe uma relação direta entre as duas coisas, mas na prática é o que eu percebi. E faz sentido porque a pessoa com mais seguidores, normalmente, ela tem mais resultado, tem mais verba para investir, mais equipe, por aí vai. Então aqui, por exemplo, eu vou pegar a Influx. Influx inglês e espanhol. E essa ferramenta aqui ela vai me mostrar vários anúncios que estão sendo veiculados pela Influx. De novo, é o Facebook Ads Library, é uma ferramenta gratuita do Facebook e que pode te ajudar bastante a entender um pouco mais o que está rolando de anúncios no seu nicho e como você pode modelar isso. Então aqui, por exemplo, aqui tem um anúncio de pertencimento, queria ajudar as pessoas a dominar o inglês sem ter que passar pelas dificuldades que nós passamos. Então aqui tem pertencimento, então eu posso vir aqui no Miro, pertencimento. Poderia também colocar na planilha, poderia também salvar essa imagem numa pasta. Então eu tô te dando opções para você entender o que vai se encaixar melhor em algo que funciona para ti. O importante é salvar esses materiais, olhar qual as eletrificações, ou seja, quais itens eles estão positivo ou negativamente eletrificando na sua mente, registrar essa informação porque no Sexy Storm isso vai ser utilizado para ter novas ideias. E mais uma vez, para essa aula não ficar muito longa, eu não vou investir muito tempo analisando vários aqui, porque você já entendeu como que funciona, porém, invista um tempo relevante em olhar o Big Spy, em olhar o Facebook Ads Library, em analisar o mercado, porque isso vai te cortar um caminho muito grande. A maioria das empresas não eletrificam acima da média. São poucos, 5% para menos, que realmente têm um material sexy e que fazem coisas fora da curva. Esse processo de spy vai te auxiliar muito a entender de quem você vai se diferenciar. Então, de novo, não seja preguiçoso, invista tempo nisso. Aqui uma outra ferramenta, agora focado em analisar a parte de Google Ads, ou seja, anúncios no Google, é a ferramenta SEMrush. Essa ferramenta ela é mundialmente famosa, usada em vários países, e ela realiza análise de sites e palavras-chave para dar insights relativos a esse site, de acordo com o Google, de acordo com backlinks e outras métricas que existem dentro desse mundo de site. Vou entrar aqui na parte dos competidores, vou pegar aqui, por exemplo, o site da Fluency TV. Vou jogar aqui, vou tirar essa parte aqui de campanha, dessa URL. Pesquisar. Essa plataforma mostra vários dados interessantes. Ela tem uma questão também de ser paga, então existe um plano gratuito com algumas limitações e existe o plano pago.
E aqui que fique claro, nós não estamos te obrigando a assinar nenhuma ferramenta. O que eu estou fazendo é te dar opções que existem no mercado de ferramentas confiáveis que poderiam te fornecer algum dado valioso. Mas cabe no seu discernimento entender se esse investimento vale a pena ou não. Na minha visão, são valores bem baixos para o resultado que gera, então compensa. Mas eu vou deixar essa avaliação para você. Só lembra que provavelmente o seu concorrente ou as empresas e profissionais que mais têm resultado no seu mercado devem utilizar uma ou mais dessas ferramentas. Então fica ligado para tu não ficar para trás. Morou, cara? Aqui ela mostra alguns dados como, por exemplo, tráfego orgânico, ou seja, o site Fluency TV tem uma média de mais de 200 mil acessos orgânicos por mês, no caso de acordo com esse último mês. Aqui embaixo eu tenho um gráfico de crescimento dela. Então olha só, o pico de visitas quase 260 mil foi em abril, fevereiro 150, outubro de 2021 136, e aqui eu consigo ver que ela começou a pegar no Google ali início de 2020 e foi crescendo desde então. Aqui para baixo eu tenho algumas palavras que ela tem algum ranqueamento no Google. O que significa isso? Ela está ali entre a primeira e a 100ª posição, entre a primeira e a 10ª página. E o que é mais interessante para a gente, que aqui embaixo ele tem aqui alguns exemplos de anúncio. Então olha só, entre para a Fluency Academy, aprenda idiomas de casa. Faça sua pré-inscrição e receba o lembrete da turma nova. Nova turma da Fluency Academy. Então eu posso pegar aqui algum desses anúncios, que são anúncios veiculados no Google Ads. Isso aqui nós chamamos de rede de busca, que é o que aparece quando você pesquisa alguma coisa no Google. Aqueles anúncios ali em cima que estão escritos pagos são anúncios que vêm do Google Ads ou Google AdWords, tem esses dois nomes, e você pode analisar eles e deve com o Sexy Canvas. Então eu vou pegar aqui um exemplo, tirei um print, vou aqui no meu Miro, vou copiar, vou aumentar aqui. Não desista do seu sonho de aprender um novo idioma em 2022. 50% de desconto. Sonho mexe com a vaidade, todo mundo quer realizar um sonho, você se sente foda quando realiza um sonho, mas também tem uma parte ali da criança interior, de curiosidade, pertencimento. Então aqui eu vou colocar basicamente ganância, porque tem os 50% de desconto, e a vaidade de realizar um sonho. Aqui eu posso clicar em ver detalhes, que é no menu aqui esquerdo, pesquisa publicitária, e ele vai me mostrar aqui vários anúncios que estão sendo veiculados pela Fluency TV. E aqui você pode colocar o site de vários concorrentes para analisar esses anúncios no Google Ads, e não só pessoas do seu mercado, como também sites que estão fora do seu mercado. Além disso, também nós temos ainda falando de Google, a parte do Keyword Planner, que é basicamente um planejador de palavras-chave. Então você vem aqui em ferramentas e configurações, planejador de palavras-chave, ele vai abrir essa tela aqui e eu posso ver, por exemplo, o volume de pesquisas. Se eu quero vender curso de inglês, vou pesquisar aqui sobre curso de inglês e ele vai me dar que essa palavra tem uma média de 10 a 100 mil pesquisas por mês, tem uma alta concorrência, o lance para essa palavra está em torno de R$ 5, R$19 nas primeiras posições do Google. Então isso aqui também é uma coisa que vai te ajudar a entender aonde está mais competitivo ou não. Nesse caso, opa! R$19 no lance de uma palavra quer dizer que as pessoas que estão anunciando, em sua grande maioria, estão tendo um retorno proporcional ao que está sendo investido. Porque senão ninguém ficaria gastando dinheiro à toa, concorda? É verdade. Nesse caso, isso é um indicativo que essa pode ser uma palavra interessante para você anunciar. E outra coisa relevante para essa parte do Spy é que existem outras ferramentas similares que realizam o mesmo processo que eu mostrei em ferramentas como o SEMrush e o Big Spy. Claro que cada ferramenta tem a sua particularidade, mas existem opções no mercado. Então, caso você já esteja familiarizado com alguma outra ferramenta, utilize a ferramenta que você já conhece mais. Caso você nem conheça nenhuma dessas que eu te mostrei, são ferramentas que eu já testei, são simples de utilizar e eu recomendo ela para você. Voltando aqui rapidamente no Big Spy, lembrando que você pode utilizar também essa ferramenta para analisar outros canais como Instagram, YouTube, TikTok. E também eu não poderia esquecer que existe o Spy físico. O que seria o Spy físico? É justamente ter um olhar mais atento no seu dia a dia, no trânsito, a caminho do trabalho, quando for sair, numa placa, num outdoor, numa revista, em canais de mídia físico que poderiam ter um anúncio
de uma empresa que está no seu mercado. Nessa aula eu foquei no mercado digital, porque com o computador você já consegue descobrir vários anúncios e dados que podem te ajudar bastante, mas não descarte também a possibilidade de executar um spy físico. Então agora, finalizando o Sexy Spy, o próximo passo é o Sexy Storm, onde eu já analisei a mim mesmo, analisei os anúncios do mercado, agora eu vou corrigir os pontos negativos que eu identifiquei no atual, melhorar os positivos, entender o que o mercado faz, no caso principalmente as empresas e profissionais que eletrificam acima da média, ou seja, quais são os vídeos, imagens, anúncios realmente sexy, e desses materiais eu posso modelar para fazer ainda melhor ou semelhante. Além de, obviamente, esse também é o momento de ter novas ideias, criar coisas novas, desligar a censura, anotar ali várias ideias de anúncio, para posteriormente você avaliar no diagrama esforço sexy quais compensam ser implementadas primeiro. Então eu vou abrir aqui o Miro, vou aqui em cima, nesses dois Sexy Canvas aqui, que serão o meu Storm. Então primeiramente aqui no atual, vamos supor que na vaidade eu tenho anúncios com imagens de baixa qualidade. Eu posso colocar aqui na vaidade. Lembrando que nós recomendamos que quando você for preencher o Storm, você coloque verbos e ações. Então aqui no caso, identificar imagens com baixa qualidade e mandar para o design refazer. Eu posso pegar aqui um ponto que está em branco, então, por exemplo, aqui na preguiça, e criar eletrificações nesse ponto. Então aqui eu posso colocar criar anúncio com aprenda inglês de forma rápida, sem sair de casa e com menos de 20 minutos por dia. Aqui é um exemplo e é sempre importante destacar, não minta com o Sexy Canvas. Então, por exemplo, aqui se eu coloquei que com menos de 20 minutos por dia é possível aprender inglês, o seu produto tem que efetivamente entregar um bom aprendizado para a pessoa com menos de 20 minutos por dia. Isso é óbvio para ser coerente e ético com o que você está anunciando. Portanto, preocupe com esse lugar da ética, ele é bem importante. Além disso, posso olhar aqui o mercado. Então, por exemplo, aqui tem um vídeo com diversão e curiosidade. Posso vir aqui na criança interior, na diversão, criar anúncio em vídeo com trocadilhos engraçados em inglês. Ou erros comuns que são engraçados. Posso olhar aqui um outro anúncio. Aqui no caso, queria ajudar as pessoas a dominar o inglês sem ter que passar pelas dificuldades que nós passamos. Então aqui eu posso colocar no pertencimento. E poderia também ser na segurança, então é aquela coisa, ficou na dúvida, coloque em algum deles. Eu vou colocar aqui no pertencimento, que é a questão de utilizar, criar anúncio, utilizando depoimento / prova social para conectar com alguma dor da minha audiência. Posso entrar aqui novamente no Big Spy. Vou pegar aqui um outro competidor. Então, por exemplo, aqui vamos ver Mairo Vergara. Posso vir aqui, digitar Mairo Vergara. Ele vai me dar aqui vários anúncios. E eu posso, nesse momento, utilizar isso tanto para um Storm quanto para a parte do Spy. E aqui, olha só, esse anúncio aqui tem 13 mil impressões de acordo com a plataforma. Esse aqui tem 396. Então, olha só, acesso gratuito a 27 aulas do curso de inglês do Mairo Vergara. 27 aulas é bastante aula, acesso gratuito mexe muito ali com a avareza, a ganância. Tem também a curiosidade, tipo, pô, 27 aulas e um pouco também de recompensa, porque é um número bem relevante. Então eu posso vir aqui no meu Miro, na ganância, criar anúncio disponibilizando 10 aulas gratuitas para quem virar lead.
virar lead, aqui no caso, lead é o potencial cliente, alguém que você tem um dado, nome, e-mail, telefone, por aí vai. Então, no caso, eu poderia rodar uma campanha que quem entrasse na minha landing e preenchesse o formulário ganharia essas 10 aulas. Aqui no momento do Storm, eu recomendo que você vá de item por item para ter ideias. Então vá aqui, por exemplo, na luxúria, você pode colocar criar anúncio com vídeo de alguém na balada tentando paquerar sem sucesso. Chega alguém e fala para ele dizer alguma frase em inglês. E quando ele fala no ouvido da pessoa, ela corresponde, ri e beija ele. E beija ele. E no final do anúncio, algo como saber inglês te ajuda a conquistar a mulher dos seus sonhos. É uma ideia boa? Talvez não, mas esse não é o momento de julgar se a ideia é boa ou não, e sim de você registrar para avaliar depois. Então, da mesma forma que na criança interior, eu recomendo que você vá de item por item e coloque a sua mente no mindset de, ok, segurança. Vamos pensar agora em anúncios que tocam na segurança. Pô, garantia, prova social, selo de qualidade, vai anotando. Pode acontecer também de surgir uma ideia que misture segurança com vaidade. E aí você pode anotar aqui no segurança tranquilamente, porque o importante é registrar. Então eu posso colocar aqui, criar anúncio com prova social, com certificação internacional e outras coisas que eletrifiquem na segurança. E eu poderia fazer isso com cada item aqui do Sexy Canvas. Então, recapitulando o Sexy Storm, é um momento onde você vai voltar no seu atual, corrigir os pontos negativos, melhorar os positivos, criar eletrificações onde você não eletrificava, olhar o mercado, modelar o que for mais sexy e ter novas ideias e estratégias através dos 14 itens. E após isso, agora é o momento do diagrama esforço sexy, que é aí onde eu vou pegar cada uma dessas ideias, por exemplo aqui da luxúria. É um anúncio que eu considero sexy, porém a produção de vídeo dele pode ser complicada. O ideal seria que fosse gravado numa balada, num ambiente de festa, em alguma coisa, tem que pegar videomaker, mobilizar ator ou o próprio expert, enfim, tem um esforço alto. Para quem não lembra, o diagrama esforço sexy é esse aqui. Então, aqui no quadrante de cima são as ideias mais sexy, que mais eletrificam, e no quadrante horizontal é o esforço, que seria basicamente o tempo, energia e dinheiro que você vai gastar para executar aquela ideia. Então, essa ideia aqui desse anúncio na luxúria, eu poderia colocar numa ideia interessante, porque ela é sexy, porém ela também demanda um esforço relativamente alto. Esse aqui, por exemplo, já, criar anúncio com prova social e certificação internacional. Pode ser uma coisa estilo motion graphic, ou que não precisa de alguém gravar, que vai depender mais de um designer, já é mais fácil de fazer e eletrifica bem. O ser humano valoriza muito os certificados de Cambridge, TOEFL, então isso aqui é uma ideia sexy. Aqui na diversão, criar anúncio em vídeo com trocadilhos engraçados. Também é uma ideia que eu consideraria super sexy. Não precisa de tanto esforço. E aqui você continuaria avaliando as ideias que você teve no Sexy Storm para colocar no diagrama esforço sexy, porque o resultado disso é que, posteriormente, o que nós queremos, como o Sexy Canvas Academy que você faça, é colocar em prática. Porque nada adianta ter várias ideias se você não colocar em prática e validar. Então, esse é o momento de definir uma ordem de prioridade de quais podem compensar mais em ser executadas primeiro, e a partir disso você pode usar uma ferramenta de gestão ou uma outra técnica e metodologia para definir como isso será executado, quem vai executar, quando, quanto vai gastar e por aí vai. E galera, quem já entendeu o jogo de como eletrificar o ser humano e usar anúncios de maneira eficiente na internet, tá fazendo muita grana e acaba criando ali uma máquina automática de vendas. Porque você tem ali um conjunto de anúncios validados, esses anúncios mensalmente trazem X leads, uma quantidade, você já sabe que a sua conversão é entre 2 a, sei lá, 10%, então você também cria, de certa forma, uma previsibilidade de caixa. De qualquer forma, eu recomendo muito que, se você ainda não roda anúncios, invista em anúncios, porque principalmente quando você faz um anúncio sexy, você diminui o seu custo por lead, porque, por exemplo, um anúncio que não chama muita atenção, você pode pagar
4, 5, 10 reais o seu lead. Agora, se for um anúncio muito sexy, você pode pagar 2 reais, 1,50, 3 reais. Ou seja, você ainda consegue ficar à frente da sua concorrência em margem de retorno e até investimento, ou seja, você tem mais resultado com menos investimento porque você entendeu como eletrificar a mente do ser humano e criar anúncios sexy. Então preste atenção nesse lugar, porque ele é muito valioso para o seu business prosperar, vender mais e evoluir. E para finalizar, obrigado pela atenção de você que assistiu essa aula, espero muito que você coloque em prática e até mais! Eu sou o Lucas Leal, consultor Sexy Canvas.